Ok, ok. Vou ver se eu falo um pouco mais alto. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Bom, quando eu comecei a falar sobre JNI, Java Native Interface, eu apresentei para vocês um exemplo de um Hello World que ele mostra como nós podemos trabalhar com JNI. Vocês devem lembrar desse exemplo, né? onde existe uma aplicação implementada em Java e essa aplicação ela invoca, né, um método implementado em uma aplicação nativa em C. E essa invocação, essa integração, ela é viabilizada através de JNI, conforme vocês podem observar através dessa figura aqui. Nessa figura tem a aplicação e tem o framework Java, né, ou Application Framework. Então aqui eu tenho Java, aqui eu tenho Java. Então aqui eu tenho uma classe Java que ela invoca um método implementado é, em uma aplicação nativa, né? Em um serviço nativo implementado em C++. E essa cola é viabilizada através de JNI. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Na prática, como funciona. Só que eu vou fazer o seguinte, esse meu exemplo, ele é bem simples. Então, é um exemplo onde existe uma classe, né? Uma determinada classe implementada em Java. Essa classe, por exemplo, ela poderia estar contida aqui no framework, e ela usa um método de uma aplicação nativa implementada em C. Vale ressaltar que essa aplicação ela foi compilada com uma biblioteca compartilhada. Professor, perdão, tá muito baixo o volume do seu microfone, viu? Sim, senhor. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Peraí. E agora? Melhorou. Beleza. Beleza. Então vamos lá. E essa aplicação é um Hello World. É um Hello World. E eu cheguei a explicar para vocês a receita, né? A receita que a gente deve seguir para implementar um programa em Java que vai invocar um método implementado numa aplicação nativa, especialmente, né, implementado em uma biblioteca, certo? Vocês devem lembrar, né, dessa sequência de passos aqui que eu expliquei para vocês. Então aqui eu tenho a classe Java, né? Essa classe Java, ela vai usar um método nativo chamado print. Eu sei que esse print aqui é um método nativo por causa dessa palavra aqui, ó, nativo. Tá? E esse método, ele foi implementado em uma biblioteca, né? Que está sendo carregado aqui através desse método load library. Beleza. Tem um método main, né? O método principal da classe. Quando esse método ele for invocado pela máquina virtual, esse método, olha, observe como ele foi implementado. Ele vai instanciar a classe e, na sequência, chamar o método print, o método nativo. E aí, essa classe ela tem que ser compilada e tal. Então, para isso, a gente usa o comando javac, né, para compilar e gerar um bytecode, né, um ponto class, né, um ponto class. Esse cara aqui, ó, hello world.class, né. E aí, é necessário também que a gente gere
o arquivo de header. O arquivo de header que é o arquivo .h, né? Esse arquivo de header ele vai ser usado justamente pela aplicação nativa, né? Então, para gerar esse arquivo, a gente usa esse comando aqui, ó, javac helloworld.java -h, ok? Então, esse arquivo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele vai conter a assinatura do método, né, que deverá ser implementado efetivamente na aplicação nativa, no helloworld.c, né, que é esse cara aqui, helloworld.c. E o método que efetivamente deve ser implementado está aqui, ó, Java, hello world, print, né? E aqui vocês devem lembrar que isso aqui é default, né? Isso aqui é uma notação que a gente usa para indicar que esse método é um método que vai ser invocado por meio de JNI, por uma aplicação implementada em Java, né? E aqui a gente observa a implementação do método, bem simples. Beleza? E aí, esse cara, né, esse Hello World, ele vai ter que ser compilado. Só que ao invés de nós compilarmos e gerarmos um binário, a gente vai gerar uma biblioteca, um arquivo com a extensão .so, uma biblioteca compartilhada. E aqui eu coloquei para vocês a sequência, né, uma outra receita que mostra passo a passo como nós podemos compilar esse código aqui e gerar a biblioteca, né? Como esse código ele vai fazer o uso de JNI, é preciso atualizar o include do Linux para que ele saiba onde está localizado o arquivo jni.h e jni_md.h, que são os arquivos de hardware, ou seja, são os arquivos relacionados a lib, né, JNI, né, que fornece suporte ao JNI. Então, basicamente, até aqui eu mostro para vocês como é possível a gente localizar esses arquivos, né, através do comando locate, certo? E mostro como é possível a gente realizar essa indicação ao include, ou atualização do include do Linux, indicando onde está localizado o arquivo jni.h ou o arquivo jni_md.h. Feito isso, a gente já pode, né, nós já podemos compilar, né? Já teremos, vamos dizer assim, todas as ferramentas necessárias que vão permitir que seja possível a gente compilar e gerar uma biblioteca compartilhada, que vai se chamar lib-helloworld.so. Então aqui eu coloquei, né, os dois passos que a gente vai seguir, né, vamos dizer assim, ou executar, para conseguir compilar e gerar essa biblioteca aqui, né, a lib-helloworld.so. Então, primeiro eu vou compilar, né, o helloworld.c para gerar um arquivo helloworld.o, né, um objeto, que vai ser usado para viabilizar que seja possível, a partir dele, gerar a biblioteca, né? E para gerar essa biblioteca, a gente usa esse parâmetro aqui, ó, menos charwait. Beleza? E aí um outro detalhe também importante, não basta a gente gerar a biblioteca, mas a gente precisa também indicar a localização dessa biblioteca. Da mesma forma como nós fizemos com jni.h, tem que fazer algo similar com a biblioteca lib-helloworld.so. É importante a gente definir corretamente o caminho dessa biblioteca para que o programa possa executar. Se a gente não fizer isso e executar o programa, o Hello World, essa mensagem de erro aqui vai ser exibida, né? Ok? Então, o caminho da biblioteca nativa é um path, né? Uma sequência de diretórios que a máquina virtual ela precisa consultar, vamos dizer assim, para saber onde está localizado as bibliotecas, né,
que uma determinada aplicação Java ela vai precisar. Então, para a gente configurar é bem fácil. Tá? A gente vai usar uma variável de ambiente chamada LD Library. LD é underline library underline path, igual esse ponto aqui, ele corresponde ao path da biblioteca, corresponde ao diretório corrente da biblioteca. Depois eu vou mostrar para vocês como eu fiz. E aí eu vou dar um export exatamente, né, para exportar ou atualizar essa variável de ambiente. Feito isso, eu posso executar o programa, né? Então, para eu executar o programa, no terminal eu vou digitar Java, Hello World, e aí o resultado deverá ser isso aqui, que deverá ser impresso na tela. Então, vamos lá, bora para o código. Deixa eu minimizar aqui. Olha aqui o meu emulador. Emulador rodando legalzinho. Deixa eu abrir aqui o terminal. Acho que é esse cara aqui. Vou dar um clear aqui. Eu tinha feito alguns testes. Vou dar um ls-l. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Acho que está melhor. Então, eu estou dentro de um diretório que eu chamei de JNI exemplos. JNI exemplo, né? Underline simples. Isso aqui eu disponibilizei para vocês lá no Ava, como eu já falei. Né? Então aqui nós temos um código-fonte da aplicação nativa. Né? Aqui nós temos o código-fonte da aplicação Java. E aqui nós temos a lib. Né? A lib. Beleza? Eu falei para vocês que é importante a gente adicionar o caminho dessa lib naquela variável de ambiente, né, para que o programa ele possa ser executado, para que a JVM consiga localizar essa lib, né. Então, para isso eu usei, deixa eu mostrar para vocês aqui, para ganhar tempo, tá aqui, ó, LD underline library underline path ponto. Então, quando eu coloco o ponto aqui, eu estou passando esse caminho, né, para cá, né, para library, beleza? E aí depois eu dei um export. Simples, é isso aí que a gente tem que fazer. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora abrir aqui o programa Java. Então, vou usar aqui o gedit. Aliás, não, vou usar o Nano. Nano hello.java. E tá aqui, ó, né? Meu programinha bem simples. Beleza? Que eu já havia explicado para vocês. Então, esse programa aqui, ele está fazendo o papel da aplicação de alto nível. Tá bom? Está fazendo o papel da aplicação de alto nível. Beleza. Eu vou sair, dar um Ctrl X. Vou mostrar para vocês agora o código da aplicação nativa. Tá? Word.c. Está aqui o código, né, da aplicação nativa. Beleza? Então aqui tem os includes, que eu já tinha explicado para vocês. E esse include aqui ele é muito importante. Ó. hello.world.h. É um arquivo de hardware que contém a definição do método que o hello.world.c ele tem que implementar para viabilizar que a aplicação de alto nível possa invocar o método. Que é esse cara aqui. Só que observe que no arquivo hello.world.c o método ele está implementado efetivamente, ó, né? Certo? Bora dar uma olhada agora nesse cara aqui. Tá aqui, ó. Então tá aqui o ponto H e observe a diferença do hello.world.h para o hello.world.c. No hello.world.h, basicamente o que nós temos, ó, é só a assinatura, ó. A assinatura do método. O método ele é desprovido de implementação. Certo? Quem estudou programação orientada a objeto comigo deve lembrar que isso aqui é um tipo... Que tipo de método isso aqui chama? É o método
Quem acertar vai ganhar 10 pontos aí na. Tô brincando. É o método nativo. Ah, desculpa, é um método abstrato. Tá? É um método abstrato. É um método desprovido de implementação. Certo? Então, observem que o HaloWord.h, basicamente, ele define a assinatura do método, de um método abstrato, que obrigatoriamente esse método ele deverá ser implementado pela aplicação nativa. Por isso que a gente tem que rodar aquele comando lá, né, javac, -h, né, HaloWord.java, para que esse arquivo ele seja gerado. Ele é importante. Tá bom? Então, eu vou dar um Ctrl X para sair. E esses são os três principais arquivos. Então, agora eu vou executar. Deixa eu subir aqui para minha. Tá aqui, ó. Java Hello World, né? Eu vou executar o meu programinha. E tá aqui o resultado. Né? Hello World. Hello World. Parece ser uma coisa bem simples, né? Claro, é bem simples, mas essa simplicidade ela mostra um caminho, ela mostra um modelo de desenvolvimento que é um modelo de desenvolvimento básico, né? Para que seja possível que você desenvolva uma aplicação de alto nível que ela consegue conversar com uma biblioteca compartilhada ou uma aplicação nativa, certo? Que é exatamente o que é mostrado aqui, ó. Tá aqui, ó, que é mostrado aqui, né? Então aqui eu vou ter uma classe que faz parte do framework, né? E essa classe ela invoca um método implementado numa aplicação nativa, né? Ou implementado numa biblioteca compartilhada. Então, essa biblioteca compartilhada, ela faz parte aqui dessa camada nativa, né? E aí, olha só que interessante. Essa aplicação nativa, né, ela, por sua vez, ela vai, né, através da HAL, né, ela vai conversar com device driver, né, certo? Então, nós já caminhamos esse caminho aqui, né, daqui para cá, daqui para cá, né? Daqui para cá, certo? Então, próxima semana a gente vai estudar isso aqui, beleza? Vai estudar isso aqui. Então tá, então a gente viu aí, né, esse exemplo. Eu recomendo fortemente que vocês procurem estudar mais, né, sobre o JNI, procurem estudar muito mais, porque é um assunto muito importante para desenvolvimento de sistemas embarcados, especialmente Android, né, especialmente a OSP. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, um exemplo um pouquinho mais sofisticado, que é uma aplicação Android, né, desenvolvida no Android Studio, que ela faz uso de uma biblioteca nativa, beleza? Então é isso aqui, ó. Tem uma aplicação que ela vai usar, né, uma biblioteca nativa por meio do JNI. Para isso, então, deixa eu minimizar aqui. Vou fechar essa janela. Aqui está o meu Android Studio instalado bonitinho. E eu já estou com ele aberto aqui, já estou com o projeto aberto. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou executar o exemplo e depois eu vou explicar. E aqui eu tenho o meu emulador, né? Vale ressaltar que esse emulador aqui que vocês estão vendo é o emulador do AOSP, beleza? Não é o emulador do Android Studio, mas é o emulador do AOSP, certo? Aqui, ó, nessa opção aqui, eu já tinha explicado para você, né? Lá em Fundamentos de Android, eu posso escolher qual é o dispositivo, qual é o emulador que eu quero usar para testar a minha aplicação. Então eu estou usando justamente ó, o Virtual Device, né? Beleza? Que corresponde ao emulador. E aí eu vou executar. Para confirmar que esse cara aqui é o emulador do OSP, eu vou abrir aqui esse terminal. Tá aqui, ó. E aqui esse terminal, observem, né? Eu executei o comando emulator, certo? E aí, né, o emulador carregou. Tá aqui.
ok? Então agora eu vou executar, né, a minha aplicação, meu exemplo de aplicação no emulador. Então vamos lá. Executei. Está sendo instalado. E está aí, né, a aplicação. Exemplo JNI. Então aqui a gente tem uma aplicação, né, Android, belezinha, que ela está imprimindo uma mensagem na tela, sendo que essa string que está sendo impressa na Activity, né, essa string ela está sendo obtida de uma biblioteca nativa, de uma aplicação nativa. Olha só que interessante. Então, essa Activity, ela usa o método, né, que foi implementado numa aplicação nativa ou biblioteca nativa, que vai retornar para ela uma string, que é essa string aqui. E aí a Activity recebe essa string e printa, né, e mostra ela aqui, né? Beleza? Então deixa eu mostrar para vocês aí como é que essa aplicação foi implementada. Vou voltar lá para a apresentação. Então, para a gente implementar um aplicativo Android JNI, a gente vai fazer uso do NDK. O NDK é uma ferramenta complementar ao Android SDK que nós usamos, né, para viabilizar que seja possível usar um código nativo implementado em C, C++, em nosso desenvolvimento. Ou seja, o NDK é o cara que fornece suporte a JNI, certo? Então, por meio dele é possível a gente trabalhar com JNI, desenvolver uma aplicação, uma activity, que ela invoca métodos nativos implementados numa aplicação nativa ou numa biblioteca, né, nativa. Então, para a gente trabalhar com o NDK, é importante a gente verificar, quando a gente cria um projeto no Android, se essas duas ferramentas se elas estão instaladas, né, ou se elas estão instaladas, se elas fazem parte do projeto da aplicação que você vai desenvolver. Então aqui eu coloquei aqui um print que mostra, né, que o NDK ele está instalado, e que o CMake também está instalado, né? O CMake é a ferramenta que é usada para compilar a aplicação nativa, ok? Também está instalado. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar lá para o Android. Eu vou mostrar para vocês onde está, né, aquela tela para eu fazer a verificação. Então, vem aqui, ó. Eu posso vir por aqui. Tools, SDK Manager. Aí tem aqui, ó, SDK Manager, né? System Settings, aqui, ó, Android SDK, né? Android SDK. Aqui a gente observa, né, várias versões do Android e tal. Por default, o Android Studio ele seleciona aqui a versão mais recente do Android Studio, né, versão 11, mas eu posso mudar aqui para Android 10. Aqui, ó, SDK Tools. Observem aqui. Nessa aba SDK Tools, a gente observa, né, aqui é aquela tela que eu mostrei para vocês antes, né? Então, vejam aí, ó, que o NDK ele está selecionado, né? Está instalado, está selecionado. O Android SDK também está instalado, está selecionado. O CMake também. O emulador, né, também, certo? Então, observe que eu selecionei aqui as ferramentas que são necessárias para que essa aplicação ela rode, né, no Android Studio, né? Beleza.
Bora agora entender a aplicação. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui o negócio. Pô, pô, pô. Oh, beleza. Tá, então bora entender aqui como é que foi implementado. Então aqui eu tenho o diretório, né, correspondente ao projeto da, da aplicação, né? E aí tem aqui o subdiretório manifest, onde fica localizado o arquivo Android Manifest, vocês devem lembrar, né? Aí tem esse diretório Java, né? E esse diretório Java ele tem aqui esses pacotes, né? Esse que está marcado aqui, ó, são pacotes que contêm script para teste, né? Eu não vou entrar no mérito com relação a isso aqui, não, tá? O que me interessa é esse cara aqui, ó. Aqui, nesse pacote, eu tenho a main activity, né? Eu tenho a activity principal. Eu fiz um negócio aqui, pessoal, rapidinho. Uhum. Tá ficando melhor. Só um minutinho. Melhorou um pouco, né? Então, aqui a gente observa a main activity. Activity, né? Que vocês aprenderam lá em fundamentos. Aqui não tem diferença nenhuma, vamos dizer assim, em termos de estrutura, de modelo, né? Da activity que vocês aprenderam em fundamentos de Android. Certo? Bom, mas tem algumas novidades sim nesse código. Que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. Então vamos lá, ó. Aqui, né? Aqui nessa primeira linha, package, né? Eu estou especificando qual é o nome do pacote, certo? Aqui eu tenho os imports, né? Esses imports aqui não tem nenhuma novidade. Eu estou importando um text view, um bundle, o app compact activity, são aqueles imports básicos, clássicos, quando você vai criar uma app no Android Studio, ele já automaticamente ele já coloca esses importes aqui. Beleza. Vamos entrar aqui no código da minha activity. Então observe aqui, ó. Aqui, olha só, aquele método, né? O método load library que eu expliquei para vocês no exemplo anterior, né? Então, através desse método aqui, eu especifico qual é a lib, né? Qual é a biblioteca compartilhada que a minha activity ela vai acessar, né? Então tá aqui, o nome dela aqui, ó, native-lib. Beleza. E aí, observe aqui, ó, a implementação do método onCreate. Estão lembrados do método onCreate, né? Esse método ele é invocado quando a Active ela está sendo criada, né? Você deve lembrar do método onCreate, certo? Bora dar uma olhada como esse método foi implementado. Então, quando o método onCreate ele for invocado, o que ele vai fazer? Ele vai, ó, obter aqui a referência, né?
a referência de um text view que foi adicionado lá no layout, né? Então, através do método findViewById, eu posso especificar o ID correspondente a esse widget, né? Correspondente a essa view que eu quero usar, né? Vamos lá aqui, ó, lá no layout. Layout, tá aqui, ó, activity main. Certo? Então tá aqui, ó, o text view, né? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Aí, agora sim, agora a gente vai começar a enxergar alguma coisa de JNI. Aonde? Eu guardo aqui nessa variável, né, na variável TV do tipo TextView, a referência do objeto TextView, e por meio dela, eu vou chamar o método setText, né? Então, esse método setText é justamente para eu passar uma string que eu quero que seja exibida por meio da view, né? TextView. Mas qual é a string que eu vou passar? Né? Qual é a string que eu quero passar para que seja exibida? É a string que vai ser retornada através desse método aqui, ó. Através do método string from JNI. Olha só que legal. Então aqui a gente já enxerga o uso de um método nativo. Olha só. Por que eu sei que esse cara é um método nativo? Tá aqui ele, ó. Né? Por que eu sei que é nativo? Olha aqui aquela palavra reservada. Nativo. Beleza. Né? Então, basicamente é isso. Aqui, né? Aqui eu estou mostrando como um código Java, especialmente uma activity, ela pode invocar um método implementado numa aplicação nativa ou que faz parte de uma biblioteca compartilhada, uma biblioteca nativa. Beleza? Essa classe, né, a minha activity, vale ressaltar que essa classe aqui, ela implementa uma activity de uma aplicação. Beleza. Mas eu poderia ter aqui uma classe que implementaria, por exemplo, um serviço que faz parte, né, um serviço que faria parte do framework, né, que eu mostrei para vocês isso lá em Fundamentos de Android, como trabalhar com serviços e tal. Né? Então eu poderia, por exemplo, implementar um serviço que quando o onCreate desse serviço for invocado, ele vai obter, né, uma string, né, usando um método nativo de uma biblioteca ou de uma aplicação nativa. Certo? Estou entendendo, né, a comunicação? Então agora, bora dar uma olhada no código da aplicação nativa, né? Então eu vou fechar essa tela aqui para não confundir, essa aqui também. E aí, ó, observem que, deixa eu também fechar isso aqui. Além do Java, tem aqui um outro diretório, ó, CPP. CPP é a extensão de C++, beleza? E aí, ó, no CPP, né, a gente observa que tem aqui um native lib, né, CPP, que é exatamente esse cara aqui, ó. Tá? Então, o que vocês estão vendo é a implementação da aplicação nativa ou da biblioteca, porque isso aqui vai ser compilado com uma biblioteca. Ok? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui de novo aqui nesse negócio. Eu estou intrigado aqui, rapidinho. Aparência. Tem, tá aqui, editor, general. Editor de código.
fonte. Acho que esse cara aqui. Vou colocar aqui 20. É, exatamente. É isso mesmo, tá melhorando. 22. 22 fica melhor. Melhorou bastante. Tá aí, fechou. Então, pessoal, aqui a gente observa a implementação da aplicação nativa, beleza? E olha só, basicamente essa implementação aqui, basicamente o que nós temos aqui? Nós temos a implementação do método string for JNI, né? Seguindo aquele formato que eu tinha falado para vocês antes, no exemplo anterior. Olha aqui, ó. Main activity, né? Main activity, underline string from JNI. Na verdade, começa daqui, né? Java underline com underline exemplo JNI, underline main activity, underline string from JNI. Certo? Então, o que a gente tem aqui, ó, nós temos aqui o pacote, né? A activity, que vai usar o método string for JNI. Beleza? E a gente observa aqui a implementação desse método. É bem simples. Bem simples. Basicamente, ó, tem aqui uma variável chamada hello, do tipo string. Essa variável recebeu uma string que é hello from C++, né? Certo? E aí, através dessa variável, né, que vai guardar a string, eu vou enviar essa string, né, é o resultado da execução desse método, né, vai ser enviado ou vai ser recuperado pela activity. Então, observem aqui, para fazer isso, né, isso vai ser feito através desse método aqui, new string UTF, que vai receber exatamente a variável hello, certo? Que por meio do método c_str é possível obter o valor dessa variável, o conteúdo dela, em string, certo? Um detalhe importante, que eu também comentei isso na aula passada, observem que esse método, string for JNI, ele tem dois parâmetros. E acho que vocês devem lembrar que eu falei que esse primeiro parâmetro aqui, né, ele é um ponteiro, né, é um parâmetro que guarda a referência de um objeto que corresponde à main activity. Né? Então, por meio dela, desse parâmetro, o parâmetro env, eu posso invocar esse método aqui. Esse método aqui é ele que viabiliza realizar essa, vamos dizer assim, essa transmissão, né, de uma string que foi definida numa aplicação nativa, né, que deverá ser enviada para a aplicação de alto nível, né, para Activity, né, por exemplo, que está usando. Ok? Então tá aí, bem simples, né, bem simples. Aqui a gente observa aquelas notações que eu também mostrei no código mais simples anterior, né? Ok? Aqui a gente observa um outro parâmetro chamado MeActivity, do tipo JObject, que eu também já tinha explicado. Mas o que interessa para a gente é esse primeiro parâmetro aqui, porque ele que faz o papel do, vamos dizer assim, do componente que envia, né, para main activity, né, a string, por meio desse método aqui, o método newStringTF. Beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui para parar, né, a execução. Eu vou modificar aqui essa string. Eu vou colocar uma outra string. Projeto festo. Ok? Projeto é festo. Vou salvar. Aí eu vou executar aqui,
Tá aí, ó, projeto é festa. Beleza? Então, a gente está vendo uma implementação de uma biblioteca compartilhada ou uma aplicação nativa. Nesse caso, realmente é uma biblioteca compartilhada. Isso aqui vai ser compilado com uma biblioteca compartilhada. E aí a gente observa um exemplo simples da implementação do método que retorna uma string. Mas como eu já falei para vocês, né? Esse método, por exemplo, ele poderia abrir um arquivo lá no /dev que corresponde a um módulo, né? Que corresponde a um módulo correspondente ao device drive que foi carregado no kernel do Linux e que esse módulo, né, correspondente ao device drive, ele foi implementado de tal forma que através de operações do tipo open, read, write, né, é possível enviar dados para um dispositivo controlado pelo módulo, ou seja, controlado pelo device drive, ou ler, né, dados, né, certo? De acordo com aquele exemplo que eu mostrei para vocês de device drive, certo? Funcionaria, beleza? Só que tem um detalhe, implementado dessa forma, né, ou seja, eu tenho aqui um método que vai, através de um arquivo correspondente a um módulo, correspondente ao device drive, acessar esse device drive, manipular diretamente, assim, essa abordagem ela não é legal. Funciona, mas ela não é legal porque ela torna a biblioteca, vamos dizer assim, né, ou essa aplicação nativa, dependente da implementação do device drive, dependente do módulo, ou seja, um forte acoplamento. Então, para tornar independente essa aplicação nativa do módulo correspondente ao device drive, a gente vai usar um mecanismo chamado HAL, Hardware Abstraction Layer, que eu vou falar sobre isso na próxima semana. Ok? Então, eu recomendo fortemente que vocês procurem testar esse exemplo, procurem modificar, procurem implementar uma outra aplicação, né? Isso aqui está bem simples, mas sei lá, dá para implementar, por exemplo, uma aplicação um pouquinho mais sofisticada, né? Onde a gente poderia ter uma main activity com algumas caixas de entrada de texto, com algumas caixinhas que permitiria que o usuário ele pudesse fornecer alguns valores, né? E que esses valores eles poderiam ser enviados através de um método nativo, né? E aí esse método nativo implementado numa aplicação nativa ou numa biblioteca, ele poderia usar esses dados de alguma forma, sei lá, para realizar um cálculo, aí a imaginação fica por conta de vocês, certo? Ou uma versão mais sofisticada seria, de repente, enviar esses dados via porta serial, né? Cheguei até a mostrar para vocês um exemplo também de uma aplicação alto nível implementada em Python, que ela usava, né, um device drive, né, para enviar bytes. Acho que vocês devem lembrar isso para o log do kernel. Né? Ok? Aqui no CPP, né, tem o arquivo CPP, né, correspondente à implementação. Tem esse cara aqui que ele é usado pelaquela ferramenta CMaker. Aqui, esse CMake list, ele contém aqui um conjunto de instruções que o Android Studio ele usa para compilar, né? Para compilar esse cara aqui, beleza? Esse cara, ele está fazendo o papel do Makefile. Estão lembrados do Makefile? Certo? Ele está fazendo o papel do Makefile. E ele está usando uma sintaxe, né? Uma sintaxe similar à sintaxe de arquivos do tipo Blueprint. Estão lembrados?
Blueprints, que eu expliquei na aula passada, que é uma outra forma, né, usada, um outro formato usado para definir arquivos que vão conter instruções de como um código-fonte ele deve ser compilado. Estão lembrados disso? Certo? E aí, se a gente observar essas instruções, olha aqui que interessante, ó. Tá vendo aqui, ó? add underline library. Estão lembrados que eu mostrei para vocês uma tabela ontem com uma lista de propriedades usadas por arquivos do tipo Blueprint, né? E aí a gente observa que essa propriedade aqui, ó, add underline library, né, ela permite que seja possível configurar, vamos dizer assim, o Makefile. Desculpe, na verdade não é Makefile, na verdade é configurar o Blueprint, né, para que ele compile, ó, para que ele compile a aplicação nativa, certo? De modo, né, share, olha aí, ó, ou seja, gerar uma biblioteca compartilhada, certo? Vocês viram que no exemplo anterior, tá aqui, ó, deixa eu voltar lá, por exemplo, eu fechei, né? Eu fechei. Cadê pasta pessoal? Códigos. Já tem exemplo simples. Java. Aqui eu tenho, né? Os arquivos, né? O arquivo fonte, o arquivo .h, o arquivo Java, a biblioteca, né? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Não. Eu queria mostrar para vocês. Tá no outro slide, só que eu não carreguei aqui. Aquele exemplo de arquivo Blueprint, né? Exemplo de arquivo Blueprint. Mas é bem parecido com isso aqui, vocês devem lembrar. Vocês devem lembrar. Ok? Então aqui tem outras instruções que são usadas para... Aqui eu vou gerar a biblioteca, né? Aqui vai ser usado para associar essa biblioteca que vai ser gerada, chamada native lib, com o log, né? O log no kernel e tal. Beleza? Mas a parte principal é essa daqui. E para nossa sorte, o Android Studio ele já faz para a gente automaticamente. Ele já cria isso aqui para a gente automaticamente. Então a gente não se preocupa. Mas é interessante a gente entender o que está aqui, né? Ok? Bom, deixa eu dar um stop aqui. Ó. Aí eu vou mostrar um negócio bem legal, um recurso bem legal que tem no Android Studio, que vocês poderão usar para vocês aprenderem, né? Bastante sobre JNI, sobre desenho de aplicações. Deixa eu fechar aqui esse projeto. E observe essa opção aqui, ó. Import um Android Code Sample. Esse recurso do Android Studio é ótimo. É ótimo. Por que é ótimo? Porque ele traz uma lista de exemplos de projetos dos mais diversos tipos que nós podemos usar para desenvolver os nossos projetinhos ou para a gente estudar, né? Então tem aqui, ó, uma categoria chamada Android Things. Tem uma versão do Android que se chama Android Things, que é voltado para a internet das coisas, né? E aí observe aqui, ó, tem vários exemplos, ó. Aqui tem exemplo de como desenvolver uma aplicação
baseada em Bluetooth, ó, Bluetooth, áudio, ó, aqui tem um circuitinho, um RASP, né? Certo? Aqui tem um outro exemplo, ó, Button e LED, ó, um projetinho provavelmente, né? Ó, tem aqui um board, né? Com LED, um botão conectado ao Raspberry. Isso aqui pô, é muito legal para, né, para aprender, né? Então, provavelmente, aqui nesse Raspberry tem uma versão do Android Things embarcada, né? Que vai permitir que seja possível rodar essa aplicação, que o usuário pode brincar aqui com esse LED, né? Pressionando esse botão e tal. Tem uma versão para Java, tem uma versão baseada em Kotlin, né? E tem outros exemplos aqui. Ó. Esse exemplo aqui eu acho muito legal, porque tem tudo a ver com a minha área de pesquisa, que é um exemplo que usa Deep Learning, né? Especialmente baseado no TensorFlow, que é uma ferramenta do Google de suporte a Deep Learning, a aprendizagem profunda. E aqui é um exemplo bem legal de uma aplicação baseada em Deep Learning, que ela é usada para classificar a imagem. Olha só que legal, né? Muito legal. Então, é embarcado uma aplicação, né, na plataforma de hardware, e essa plataforma ela vai estar conectada a uma câmera, né, que permite que seja possível capturar uma imagem, né, com a câmera, e essa imagem que é capturada, ela é submetida ao modelo de Deep-Learning, que vai classificar essa imagem. Sei lá, por exemplo, classificar a imagem como, vamos supor que o cara tira foto de um cachorro, uma outra foto do gato, sei lá, coisas desse tipo. E aí o modelo ele vai predizer, né, se é um cachorro, se é um gato, certo? Então, assim, é ótimo para aprender. Né? Aqui tem um código-fonte, inclusive no GitHub e tal. Aqui tem um esquema do circuitinho. Né? É ótimo, 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 ótimo para aprender. Não sei se vocês viram lá, eu passei para vocês, né? Foi ontem que teve o Dia do Solteiro lá na China. Né? É tipo um Black Friday, né? E aí promoções com desconto de 70%. Eu vi lá a Rasp saindo por R$ 250 na promoção. Né? Então tá aqui, ó. Ok? Aí tem também uma outra categoria aqui, ó. Olha aqui, isso aqui, aqui, ó. Estação é uma espécie de uma estação meteorológica. Tem aqui um projetinho legal. Ó. Aí tem uma outra categoria aqui, ó, de animação, né? Com vários exemplos de apps que trabalham com animação. Ó. Então aqui isso aqui é ótimo para você aprender, é ótimo, né? E dentro dessas categorias aqui, eu já falei de algumas, né? Essa aqui também é bem legal, arquitetura, câmera, olha só, conectividade, aqui um chat, ó, baseado em Bluetooth, cadê? Olha aqui, ó, localização, ou seja, exemplo de aplicações que utilizam, né, localização. Mídia, né, decodificador de mídia. Tá aqui, ó, NDK. Né, NDK. Então aqui a gente tem, ó, vários exemplos de aplicações que são baseadas em JNI, né? Ou seja, tem como base o JDK, certo? Olha só que interessante isso aqui, ó, Native Audio. Né? Native Audio é um exemplo Android que toca e grava, né, sons com, olha aqui, ó, com C++, ó, com a API OpenSLS C++, usando JNI. Olha só que legal. E aqui tem, né, a cara da aplicação. Né?
ok? Então, assim, pessoal, vale muito a pena pegar um desses projetos, abrir e começar a estudar, começar a fuçar, né? Aqui, ó, esse senso gráfico, vamos dar uma olhada aqui, ó. Cara, isso aqui é bem legal também, ó. TensorGraph é um exemplo de Android, C++, que lê, olha só, valores do acelerômetro corrente e desenha, né, desenha essa onda, né, usando essa ferramenta aqui, o OpenGL, certo? Demonstra o uso, né, de uma API C++ nativa, né? Pô, pessoal, é ótimo, né? Eu acho que agora vocês estão entendendo por que na disciplina Fundamentos de Android eu foquei exatamente nesse cenário, né? Nesse aspecto que envolve desenho de aplicações que fazem uso de componentes que estão localizados na camada nativa. Né? Ok? Aí tem outros aqui, ó, notificação, permissões, script, sensor, storage, armazenamento, user interface. Vale muito a pena. Vale muito a pena vocês. Orable, olha só, Orable, pessoal que curte desenvolver apps para smartphone, por exemplo. Smartphone não, desculpem, smartwatch, né? Isso aqui, ó, Watch Face. É um exemplo de aplicação que demonstra Face Watch e... Ah, tá, isso aqui é uma aplicação que ela tem aqui um grau de personalização, né? O que é possível personalizar aqui a cara, né, da aplicação e tal. Ok? Então eu vou dar um cancel aqui. E eu recomendo fortemente, né? Fortemente que vocês realmente acessem e procurem dar uma fuçada nesses códigos aí. Beleza? O que mais de interessante vou mostrar para vocês? Pô, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. Ah, lembrei. Teve uma outra aula, né, foi a primeira aula sobre desenvolvimento de aplicação nativa, né, onde eu mostrei um exemplo de uma aplicação implementada em C, né, que ela, através de um makefile, ela deve ser compilada e ela deverá ser empacotada para que ela possa fazer parte da imagem do OSP que vai ser gerada, né? Ok? Eu não cheguei a implementar esse exemplo agora, realmente eu não tive muito tempo agora à tarde, mas o exemplo do código está lá no AVA e tem aquele vídeo que eu já falei para vocês algumas vezes, para vocês assistirem. Mas deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui com relação ao emulador. Eu estou com o terminal aberto aqui. Vou abrir aqui uma nova janela. Deixa eu minimizar isso aqui. Eu vou fechar aqui esse. Então, tem uma ferramenta chamada ADB. ADB, que ela permite que seja possível a gente acessar o terminal do emulador, vamos dizer assim. Né? Mandar comando para o emulador, acessar a estrutura de diretório dos arquivos do emulador. Certo? A primeira vez que a gente executa o ADB, normalmente ela não está instalada, então a gente tem que instalar. Para instalar é bem fácil, é só digitar lá sudo, né, apt install ADB. Beleza? Eu já instalei. E aí, se eu usar esse parâmetro aqui, ó, devices, ADB devices, ele mostra para mim, né, qual é, né, o emulador que está ativo. Né? Então tá aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui é esse aqui, ó. 5554, ó. 5554. É o ID dele.
certo? Aí vamos supor que eu queira entrar nesse emulador. Vamos supor que eu queira entrar nesse emulador para eu executar no emulador uma aplicação nativa, né? Então eu vou usar ADB e o parâmetro shell. E aí eu já estou dentro, já estou dentro do emulador. Tá vendo aqui, ó, generic, underline, x86, underline 64. E aqui eu posso usar os comandos, né? Linux, ls-l. Deixa eu aumentar isso aqui. Bom, e aí o que vocês estão vendo aqui é um espelho, né, do AOSP compilado, certo? Por exemplo, se vocês tiverem acesso root no smartphone de vocês e dessa forma acessarem o AOSP que está embarcado no smartphone de vocês, vocês vão visualizar exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó, essa estrutura de diretórios e arquivos, certo? Eu não sei se vocês estão lembrados que eu falei na aula passada, quando eu estava falando sobre aquela aplicação nativa, sobre o desenvolvimento da aplicação nativa, não sei se vocês estão lembrados, mas existe a possibilidade de através de uma variável, eu especificar que eu quero que o binário da minha aplicação nativa seja armazenado na partição vendor. Aqui, ó, a partição vendor. Estão lembrados disso? Né? Se o valor da variável for true, se não me engano, o nome da variável local, underline model, underline vendor. Se for igual a true, significa que o binário da minha aplicação nativa vai ser armazenado nesse diretório. Deixa eu entrar nele, ó, cd vendor. ls-l. E aí o que vai acontecer? Observem que tem aqui, né, alguns subdiretórios. Dentre esses subdiretórios tem o diretório bin. Então é no bin que vai ficar localizado o binário da nossa aplicação. cd bin ls-l. Dá um ls assim. Então o que vocês estão vendo aqui, ó, são binários, né? Certo? Que nesse caso aqui são o que nós temos aqui? Aqui a gente tem o que nós chamamos de bin úteis, né? Que são aquelas ferramentas úteis, né? Que a gente pode utilizar para operar, né? Vocês devem lembrar daquela suíte chamada BuzzBox, que permite adicionar numa imagem do AOSP um conjunto de ferramentas que nós podemos usar, ferramentas úteis. Então, aqui a gente observa essas ferramentas, né? E quando a gente define que a nossa aplicação nativa deverá fazer parte da partição vendor, o binário dela vai vir para cá, vai ficar localizado aqui nesse bin. E aí, para eu executar, basta eu chegar aqui e digitar o nome, né, da minha aplicação como se eu estivesse executando um comando, né? Por exemplo, echo. Certo? E aí a aplicação ela executaria, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso como uma tarefa para casa, né, um dever para casa, que pegar, né, esses exemplos que eu passei, né, e que vocês implementem esses exemplos e testem esses exemplos usando o AOSP compilado de vocês, né? Eu vou sair aqui desse diretório, né? Vou dar um exit para sair do terminal do emulador. Ó, sair, né? Ok? Para instalar o Android Studio no Ubuntu é bem fácil. É só vocês virem aqui, ó, e digitar aí, Android Studio, né? Android Studio. Como eu já tenho instalado, né, ele já está mostrando aqui. Provavelmente, imagino que você não tem instalado. Então, ele vai procurar, né, pelo Android Studio na ferramenta de software, né, a ferramenta de
gerenciamento de software do Ubuntu. Tá aqui, ó, que esse cara aqui, ó, software Ubuntu. E ele vai te dizer, ó, tá aqui o Android Studio e vai te fornecer a possibilidade de você poder instalar. Beleza? É bem simples, bem simples. Mas se você também quiser instalar na mão, você pode baixar do site o arquivo targz, né, o arquivo compactado do Android Studio, descompactar esse arquivo, né, e usar, né, o Android Studio. Professor, é o seguinte, o meu notebook ele não tem suporte para HyperX, para virtualização. Isso pode dificultar um pouco no estudo da OSP? Não tem suporte, não entendi o que você falou, desculpa. Aqui? Ao HyperX, ele não consegue rodar o ADV. Rapaz, é importante, né? O ADB, como mostrei agora, ele vai permitir que seja possível você enviar comando para o emulador, para que você possa testar uma aplicação nativa, né? Então, assim, Entendo. Bom, o que mais? Outra coisa importante também, vai falar com relação ao emulador, é que o emulador, né, para ele poder rodar, ele precisa de uma aceleração, né, uma aceleração de hardware. Inclusive no tutorial que eu compartilhei com vocês, explica lá na seção problemas, como nós podemos ativar, né, esse mecanismo de aceleração. Até compartilhei também um tutorial que mostra como fazer isso. Então você vai lá na BIOS, né, do teu notebook, e aí você vai habilitar a opção virtualização. Uma vez habilitado, você vai reiniciar a sua máquina, e quando você reiniciar, você vai ter que instalar a ferramenta, ela se chama KVM, né? Isso está explicado lá no tutorial, de modo que seja possível vocês carregarem o emulador. Eu tinha separado aqui algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. Cheguei até a compartilhar, eu acho, essa página aqui, ó, requisitos de hardware para, né, rodar o AOSP, né? Então, eu já tinha falado, né, um pouco sobre isso. Aqui, ó, pelo menos 250 GB de espaço livre, tá? Requisitos de software. Aqui, ó, o Ubuntu 18.04, né? Python 2.7. Então, quem tiver instalado o Python 3.6 ou 3.8 tem que instalar o Python 2.7. Beleza? É isso. Né? Aqui também tem, nessa página aqui tem um tutorial. Não, nessa aqui não. Não, é exatamente essa que eu tinha para mostrar. Ok? Próxima semana, a gente vai estudar, como eu já tinha falado, isso aqui, ó, HAL. Deixa eu subir aqui, tá aqui, HAL. Tá? Eu não vou começar a falar sobre esse assunto agora, porque eu quero dar uma respirada, eu acredito que vocês também. Né? Foi árduo, né, a tarefa de baixar, né, de instalar, compilar o AOSP, e vocês estão com algumas atividades acumuladas, né?
Então, eu não vou trazer mais informação, não. Eu vou parar por aqui. Para que na próxima semana, a próxima semana ela seja dedicada a HAL, beleza? A HAL, a Services, eu vou explicar, a gente vai focar nisso aí. Palitos, 2 palitos. Tá, calma. Calma, tenha calma. Tô calmo. E a gente vai focar nisso aí, beleza? Oi? Eu tô calmo, eu tô calmo. Desculpa, Não, eu tô filha. calmo, eu tô calmo. Beleza? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Professor, o emulador rodou aqui. É uma Parabéns, vitória. cara. Parabéns, pô. Então, você já pode dizer o seguinte, ó, eu sou caro, já Pô, não. aprendi a compilar o AOSP, né? O processador que fez o serviço para mim. Pois é. Ou seja, tu já está com o ambiente, né, para E aí, mergulhar, professor? né, mergulhar nos estudos com relação ao AOSP, ok? Então, assim, eu vou repetir o que eu falei, eu vou pegar os exemplos de aplicações, entender, né, como nós podemos desenvolver aplicações com a OSP. É muito importante entender essa parte relacionada a JMI, essa integração que existe entre as camadas, entre os componentes de cada camada e tal. É muito importante entender isso aí, entender esse caminho, né? Para que na próxima semana a gente foque na HAL, trabalhe com a HAL. Ok? Alguma pergunta? Bom, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês, antes de terminar a aula. Mas eu vou mostrar, e aí, quem quiser, né, implementar o que eu vou mostrar, pode, né? Pode implementar. No entanto, eu não tenho responsabilidade sobre as consequências do que poderá acontecer. Que é o seguinte: agora que vocês aprenderam a instalar e a compilar o OSP, é possível, né, pegar esse binário, a imagem, e embarcar, né, essa imagem no smartphone. Olha que legal. Imagina só a possibilidade de vocês terem um Android personalizado, customizado, né? Então, é bem legal, mas para fazer isso não é tão simples assim. Não basta a gente ter apenas, né, a imagem pura, né, do AOSP. Porque o que vocês vão compilar é a imagem, né, pura, é a espinha dorsal, né, é o básico. E aí, vale lembrar que cada smartphone tem as suas particularidades. E essas particularidades, elas são implementadas através de drives, né? Os device drives específicos, né? Ao hardware, né? Ao hardware do smartphone. Então, Professor, é isso calma que eu aí, ia calma aí, perguntar. calma aí. Deixa eu terminar aqui, senão eu vai perder aqui o raciocínio. Então, cada smartphone, né, ele tem um hardware específico, né? E aí, devices drives são desenvolvidos pelas fabricantes para esses dispositivos que são específicos ao hardware, né, do produto dela, certo? Então, vou dar um exemplo mais claro. Vamos supor, eu tenho aqui um smartphone, meu smartphone é o Nexus, né? E aí eu baixei o AOSP, né? Eu compilei o AOSP, gerei lá um binário. Mas eu pensei, pô, eu queria embarcar, né, essa imagem no meu Nexus. Então, para eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no repositório
da empresa, né, que fabrica o Nexus, procurar pelos device drives que são compatíveis com a versão 10.0 do AOSP, certo? Baixar os arquivos desse device drive, normalmente são arquivos compactados, descompactar esses arquivos, né? E adivinha onde? Lá naquele diretório vendor, certo? A gente descompacta lá. E uma vez feito isso, a gente pode recompilar o AOSP para gerar uma nova imagem, e essa imagem ela poderá ser embarcada no smartphone, né? Nesse exemplo aqui que eu estou usando, o Nexus, certo? E para embarcar essa imagem, para queimar essa imagem no dispositivo, a gente usa o Google, né, projeto AOSP, já disponibilizou algumas ferramentas que nós podemos usar. E isso é tranquilo de se fazer. Quando eu falo tranquilo de se fazer, é com relação a queimar, né? Então aqui, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Como realizar uma atualização flash em um dispositivo, certo? Aqui é mostrado como fazer, né, um how-to, usando o ADB, ó. Por isso que eu falei agora há pouco que é importante ter o ADB instalado, né? Então, através do ADB, vai ser possível que a gente faça essa instalação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o dispositivo, né, o smartphone, e colocar ele em modo Fast Boot. Para a gente poder fazer isso, a gente vai usar essa sequência de comando aqui. Uma vez feito isso, para a gente queimar, né, a gente vai usar esse comando aqui, ó, Fast Boot, Flash RAW, -W. Vale ressaltar que o smartphone ele tem que estar conectado ao notebook através de um cabo USB e que o smartphone ele esteja no modo desenvolvedor, habilitado. Eu ensinei vocês a fazer isso, né, a configurar o smartphone no modo desenvolvedor, né? E quando a gente configura o smartphone no modo desenvolvedor, a gente habilita, né? Tem lá, eu até gravei um vídeo, compartilhei com vocês sobre como habilitar, né, o smartphone. Na época eu fiz um vídeo para que vocês pudessem testar as aplicações desenvolvidas lá no Android Studio no dispositivo, ao invés do emulador, certo? Então tem que estar no modo desenvolvedor. E aí quando a gente coloca no modo desenvolvedor, a gente tem que habilitar a opção de debug, né, via USB, e a opção OME, ok? Bom, tem essa forma aqui, que é via DB e tal, mas para nossa comodidade, a Google ela criou uma ferramenta bem legalzinha, que é via navegador. Dá para a gente fazer isso via navegador. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que deixa eu procurar aqui rapidinho. Flash. Tá aqui. Android Flash Tool. Deixa eu entrar aqui, né? Então aqui essa ferramenta ela foi criada para rodar no Chrome, né? Eu não estou usando o Chrome, por isso que está sendo exibida essa mensagem aqui para eu baixar o Chrome e tal. Ela também funciona no Edge. Então assim, ela é bem legal. Quando a gente acessa essa ferramenta via web, né, via navegador, ela permite que seja possível a gente arrastar o binário, né, a imagem, né, que deverá ser queimada. E aí a ferramenta cuida de queimar, né, a imagem no dispositivo que esteja conectado via USB, certo? Tem tutorial ensinando como fazer isso. Aqui, ó, Android Flash Tool. Pô, caiu na mesma.
Peraí. Deixa eu ver aqui mais detalhes. Ele está pedindo para que eu instale. Mas não é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, não. Deixa eu voltar aqui. Flash seu dispositivo. Está aqui, é exatamente essa página aqui. Eu vou até passar aqui para vocês. Então aqui, né, é um tutorial que ele explica passo a passo como nós podemos usar a ferramenta, ó, como instalar os drives, não sei o que, requisitos de dispositivos, como preparar o dispositivo. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei agora há pouco que o dispositivo ele tem que estar no modo desenvolvedor, né? Então tá aqui, ó. Aqui ele explica como nós podemos fazer isso. O que eu já tinha explicado uma vez, né? Que é importante desbloquear a ONN, né? A depuração USB e tal. Aqui ele explica tudo direitinho, né? Aqui é uma receita de bolo que mostra como nós podemos usar a flashandroid.com para queimar, né? Então, assim, é um negócio legal para ser feito, né? É uma atividade legal, né, para ser feita. Que eu recomendo que vocês façam, mas não no smartphone de vocês, né? Porque quando a gente queima, a gente vai perder todos os nossos dados do smartphone, certo? Para nossa sorte, lá no Hub tem disponível o Pixels 3, certo? Que vocês poderão usar para embarcar, né, uma OSP que vocês compilaram. Certo? Vocês poderiam fazer isso, vocês poderiam... Vale ressaltar, inclusive, que o Pixels 3, ele casa perfeitamente com a OSP, certo? Ou seja, o AOSP, a versão pura do AOSP, contém todos os drives do Pixels 3. Então, não é preciso ir no site do fabricante, baixar os drives, não sei o que, para poder funcionar. Não, ele já conversa com o Pixels 3. Então, basta compilar, né, pegar esse cara e flechar, queimar, para ele rodar no Pixels 3. Beleza? Eu tenho aqui um Pixel 3 que eu peguei emprestado lá no Oxa, lá no... Desculpem, pô. Oxa era onde eu fazia parte, né, antes de entrar no Projeto Festa. Vocês conhecem, né? Então, então vocês podem ir lá no Hub, né, pegar um Pixel 3 e brincar com isso aqui, né? Agora, quem quiser brincar também usando o smartphone da irmã, eu recomendo. Tá bom? Eu vou ver se eu faço isso. Aí eu vou preparar um vídeo mostrando, né? Mostrando. Aí seria legal pegar o código-fonte do AOSP e, por exemplo, customizar os menus da AOSP, né? Do Android. Dá para fazer isso, né? Customizar e tal, e aí gerar, né, uma nova imagem e queimar essa nova imagem no Pixel 3. Certo? Agora, não, professor, eu vou usar o smartphone da minha irmã. Então, beleza, qual é o modelo? Qual é a marca? Tá, então vai lá no site do fabricante, baixa os device drives, né? Então você vai baixar os device drives, aí você vai descompactar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui no diretório do meu AOSP, né, compilado. Professor, Aqui, é possível customizar qualquer coisa do AOSP? Desde a interface até... Sim, senhor, sim, senhor. Código-fonte, né? Uma vez que você tem o domínio do código, você pode fazer o que você quiser. É o que as empresas fazem, né? As fábricas. Aí no então, caso... tá aqui, ó. Aí no caso tem um... Tá aqui. Rapidinho. Então tá aqui, ó, o diretório raiz, né? Que contém um código-fonte do AOSP que eu baixei, que vocês também já baixaram, né? Certo? Aí deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Device.
Bom, aqui, observe, o diretório vendor, ele... Deixa eu ver aqui o negócio rapidinho. Alt. Hardware. O diretório vendo, ele não está aqui no diretório raiz, porque eu não, né, ainda não compilei, não cheguei a compilar uma aplicação nativa e não setei no Makefile para que essa aplicação nativa fosse armazenada no diretório venda, né? Ok. O que mais? Acho que era isso que eu tinha para mostrar, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar. Vamos lá. Pode perguntar, Luciano. Pois é, professor. Digamos, eu tô com um dispositivo móvel, né? Beleza. Aí eu faço uma modificação na OSP, no código-fonte, e eu quero colocar eu quero gerar uma imagem, né, dessa minha nova modificação, para me colocar nesse dispositivo. É possível, e se for possível, eu consigo voltar ao normal depois, porque eu posso fazer alguma coisa que eu não queira que fique. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Normalmente o que você pode fazer? Você pode fazer um backup, né? Você faz um backup. Por exemplo, eu posso chegar aqui, posso fazer um backup, né, do meu diretório, onde eu tenho o OSP compilado. Posso fazer um backup. Então, esse backup vai ser a minha segurança, né? Porque nesse backup eu tenho o OSP compilado, tudo redondinho funcionando e tal. Faço um backup. E aí trabalho aqui, né? Trabalho sei lá, na versão de desenvolvimento, por exemplo. E faço o que eu quiser. E aí, se der pau, se der algum problema, se eu não conseguir mais compilar, não sei o quê, eu posso recuperar o meu backup, usar o meu backup. Bom. Entendi. Legal. Muito bom. Mais alguma pergunta? E aí, Ramon, desculpa aí, cara. Vai lá. Pergunta aí. O que você falar? Porque realmente, quando eu tô falando assim, eu tô desenvolvendo um raciocínio, quebra o raciocínio e eu fico perdido. Foi embora? Acho que ele já foi, né? Então tá. Beleza, então, pessoal? Vocês estão aí com bastante... Opa, Wilson, pode utilizar o Git para isso? Pois é, né? O Git, ele é a base da ferramenta Repo, né? Que é usada para fazer o download, a clonagem do repositório e tal. Então, assim, eu nunca fiz isso. Sinceramente, eu nunca usei o Git para fazer isso, né? Normalmente eu uso essa estratégia que eu passei para vocês aí. Mas, teoricamente, creio que seja possível, sim. Né? Teoricamente, creio que seja possível usar o Git para fazer isso aí. Né? Você pode versionar, né, o teu diretório, né, que contém o OSP. Você pode fazer isso. Você vai gerar um branch, né, correspondente a esse OSP. E aí, tem um branch master, né? E aí, a partir dele, você pode criar outros branches e tal, trabalhar de uma forma... teoricamente possível, sim. Eu ainda não fiz, beleza? Mas eu acho que dá para fazer tipo um Git local. Tipo, não dando para o servidor, no caso, por causa que são 150 gigas, né? Que eu baixei aqui no AOSP. Mas dá para criar um Git local e ir trabalhando, comitando e vendo se criando branch e tal, retornando, tendo backup, tudo. Mas assim, o pessoal que trabalha, os desenvolvedores, né, que trabalham com a OSP,
eles têm acesso, um acesso avançado, vamos dizer assim, né, ao código-fonte do OSP, e aí esse acesso é feito via Git, né? Então é feito, modificações que são feitas, elas são versionadas, e o cara ele faz um pull, né? E como a gente trabalha com Git, só que a gente como nós não somos desenvolvedores que trabalham especialmente com o código do OSP, né? Basicamente o que a gente faz é baixar, compilar e usar para desenvolver as aplicações. A gente não tem acesso. E aí eu uso esse artifício. Eu tenho lá o meu diretório redondinho, que está bacana, crio uma cópia dele e fico trabalhando em cima dessa cópia. Mais alguma pergunta? Olha o Rodrigo aí, não vai usar o céu da esposa ou marido. Então tá, pessoal. Como não tem mais perguntas, eu acho que eu vou parar por aqui. Então vocês vão ter aí, né, esse final de semana, os próximos dias, para vocês prepararem legal o ambiente de vocês. Né? Quem não instalou ainda, instala. Né? Quem está atrasado, procura recuperar o tempo. Né? E brinca, instala aí. Essas aplicações, esses exemplos de código, modifica, pega os exemplos lá do Android Studio, né? E é isso aí. Agora, eu tô trazendo para vocês o caminho, né? O caminho. Então agora é só vocês seguirem em frente nesse caminho aí, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Até a próxima aula. E é isso aí. Qualquer coisa a gente tá... Fala, Ramon! Diga aí, rapaz. Você queria falar comigo naquela hora? Então, beleza. Então tá, pessoal. Diga lá, Ramon. Pode falar, Ramon. Acho que a conexão dele tá ruim. Então tá, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada.